Olá, galera. Vamos para mais uma live aula destinada aos alunos do Centro de Ensino Luzeni Mata Roma, a turma primeiro ano D matutino. Nessa live nós iremos abordar o conteúdo Noções Básicas de Funções do livro Conexões com a Matemática, volume 1. Ok? Então, nesta live nós iremos utilizar a abordagem de resolução de exercícios, baseado já nos vídeos, aulas proposto por mim, professor Rafael Oliveira, e pelas atividades já desenvolvidas do livro, Então, vamos começar. Então, nós temos o livro de Matemática Conexões com a Matemática, no volume 1 do primeiro ano, na página 58. Nós vamos resolver o exercício número 2 e aqueles outros exercícios que não forem resolvidos aqui nessa live ficará como atividade para os alunos da turma primeiro ano D matutino, ok? Então, noções básicas de funções. Primeiramente, para entendermos o exercício, vamos relembrar aqui da definição de função. Então, o que é uma função? Para que se tenha uma função, é preciso ter três elementos essenciais. Quais são eles? Os dois conjuntos, no nosso caso nós chamamos conjunto de partida, que é representado pelo conjunto A, e o conjunto de chegada, representado aqui pelo conjunto B. E uma lei matemática, que nós chamamos lei de formação ou expressão matemática, que vai fazer a correspondência dos elementos do conjunto A, conjunto de partida, aos elementos do conjunto B, conjunto de chegada. Nós vimos que também esse conjunto A ele é chamado de domínio, e o conjunto B de contradomínio da função, certo? Então, para que exista uma função, tem que ter esses três elementos. Então, a definição diz o quê? Para que uma relação do conjunto A ao conjunto B seja uma função, cada elemento do conjunto A tem que existir uma única correspondência com o conjunto B. Ou seja, se aqui eu tenho, nesse exemplo do item A, se eu tenho o número 3, 4 e 5, então para que seja uma função, cada elemento, aqui o 3, 4 e 5, tem que ter correspondência com o conjunto B e só tem que ser uma correspondência. Então a condição para que seja uma função é que exista a correspondência e que essa correspondência seja única de cada elemento do primeiro conjunto, chamado conjunto partida ou domínio. Ok? Então vamos lá resolver o exercício número 2. Verifique quais dos diagramas representam função de A 3, 4, 5, em B 2, 3 e 4. Justifique suas respostas. Ok, então esse exercício nós estamos tratando da representação de função por diagramas. Então, o que é um diagrama? É onde você vai representar aqui num círculo, uma figura, os elementos de um conjunto para o outro, certo? Então, no conjunto A, os elementos são 3, 4 e 5. Conjunto B, 2, 3 e 4. Então, vejam que aqui nós temos o conjunto A, conjunto B, e tem essas correspondências, essas ligações. Então, como foi dito na definição, tem que ter os três elementos. Os dois conjuntos, conjunto partida, conjunto de chegada, conjunto A, conjunto de partida, conjunto B, conjunto de chegada, e a correspondência. Essa correspondência ela é estabelecida
por uma regra matemática, né? Uma expressão matemática, uma lei de formação. No nosso caso dessa questão, essa segunda questão, não está estabelecida como foi feita essa correspondência, né? Então nos interessa aqui verificar se quais desses diagramas representam ou não uma função. Então, no item A, vamos verificar o que? A existência de todo elemento do conjunto A tem uma correspondência no conjunto B e que essa correspondência de cada elemento tem que ser única, somente uma correspondência, ok? Então, o elemento 3 está correspondendo, né, está ligado com o elemento 2, e uma correspondência única. O elemento 4 tem correspondência com o elemento 2 e é uma só, né? É única. Também o elemento 5 tem correspondência com o elemento 3 do conjunto B e é única. Portanto, o item A é uma função, ok? Então, aqui é uma função, né, de A em B, né? Qual é a justificativa, né? Pois todos os elementos de A, todos os elementos de A têm correspondência em B, tem correspondência, vou melhorar, tem correspondência e única em B, ok? Então, se todos os elementos de um conjunto têm e única correspondência para o outro conjunto, é uma função, certo? O item B, novamente, são os mesmos conjuntos, conjunto A, 3, 4 e 5. O conjunto B, 2, 3 e 4, certo? Então, vamos verificar. O elemento 3, já dá para perceber que ele tem duas correspondências ao conjunto B. O elemento 3 está ligado com o número 2 e também está ligado com o número 3 no conjunto B, no contradomínio. Como tem duas correspondências, nesse caso não é uma função, porque precisa ter uma correspondência e tem que ser só uma de cada elemento. Então, portanto, aqui no item B, vamos separar aqui, item B não é função. Justificativa, qual é a justificativa? Pois o 3 que pertence, né, ao primeiro conjunto, conjunto A, tem duas correspondência no conjunto B, certo? Quais são essas duas correspondências? O 3 está ligado com 2 e o 3 está ligado com 3. Então, isso não pode acontecer para ser uma função. Nós, nesse caso, só dizemos que aqui é uma relação. Item C. Vamos lá. O item C, nós temos o elemento 3 tem correspondência e única com 2. O elemento 4 tem correspondência em única, também com 2, porém, o elemento 5 não tem correspondência. Então, para que seja uma função, todos os elementos do primeiro conjunto têm que ter uma única correspondência. Então, existe e única. São duas condições. A existência da correspondência e tem que ser única. Ok, galera? Quando eu estiver falando em correspondência, eu estou falando aqui na setinha, né? Na ligação. Então, aqui na letra C, não é função. Então, qual é a justificativa que não é uma função?
pois, ó, quem 5 pertence ao conjunto A e não tem correspondência, certo? Correspondência no conjunto B. Pronto. Item conjunto B. Item D, galera. O item D, ó, perfeito, né? O item D, analisando o diagrama, é o exemplo clássico de uma função. Todos os elementos aqui do primeiro conjunto, conjunto A, 3, 4 e 5, têm correspondência única com os elementos do conjunto B. E cada um com o seu elemento, né? Com a sua correspondência. Então, ó, 3 está ligado com 2, 4 ligado com 3, 5 ligado com 4. Aqui não tem briga, né? Cada um pegou seu companheiro do lado e formou o par. Então, perfeito. Aqui é uma função, né? Pois a justificativa, novamente, todos elementos. Toda vez que nós falamos em elementos, né, é o que compõe, o que forma o conjunto. No nosso caso aqui, os elementos são os números, 3, 4 e 5, né? De A tem, ó, lembrando lá, ó, a definição tem o quê? Correspondência. Tem correspondência única em B. Ok, galera? Então aqui foi a questão número 2 do livro Conexões com a Matemática, volume 1, primeiro ano, da página 58. Para quem está chegando agora aí, participando da live, presenciando aqui a live, né? Essa live aqui está sendo destinada aos alunos do primeiro ano de matutino, do Centro de Ensino Luzini Mata Roma, né? Com fins didáticos, né? Com fim de aula, né? Para entender o conteúdo. Vamos passar para o seguinte exercício. Agora, vamos para o exercício número 3. Novamente, conteúdo, noções básicas de funções, conexões com a matemática, volume 1, página 58 do livro. Então, vamos à leitura aqui. Considere o conjunto A dos elementos numéricos menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Conjunto B, 0, 1, 9, 25, 36 e 81. E a lei y igual a x ao quadrado, que associa x de A com y de B. Item A. Represente essa situação por meio de um diagrama. Item B. Esse diagrama representa uma função? Justifique. Então, novamente, nós estamos diante aqui de dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, e agora nós temos uma regra matemática, uma expressão matemática que é chamada aqui de lei, que vai fazer a associação de todo elemento x que está no conjunto A com o elemento y que está no conjunto B. E após isso fazer a representação no diagrama, certo? E verificar se essa representação é uma função. Então, para isso nós vamos fazer aqui uma pequena tabela para fazer o cálculo, né? Então, essa tabela a gente vai fazer da seguinte maneira. Vou colocar aqui, nessa primeira coluna, os valores de x. Quem são os valores de x? O x está no conjunto A. Então, conjunto A, eu tenho menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Vamos ver se eu esqueci de algum. Menos 3, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3 e 4. Certo.
Na segunda coluna, nós vamos calcular a expressão, a lei de formação desta situação, que é y igual a x ao quadrado. Lembrando que o y será um resultado que estará no conjunto B, o contradomínio. Então, o nosso primeiro valor, x igual a menos 5, nós vamos calcular o valor do y, o seu correspondente. Então, vai ficar da seguinte maneira. Eu vou ter que colocar menos 5 ao quadrado. Lembrando, valor negativo, ele fica entre parênteses. Então, pela definição de potência, o expoente elevado a 2 é multiplicar esse número, que é a base, duas vezes. Então, quando efetuar a multiplicação, nós temos o sinal do menos duas vezes. Então, nós temos um jogo de sinais. Então, menos por menos fica mais, fica positivo. E 5 vezes 5, 25. Portanto, eu já tenho uma primeira correspondência. O menos 5 corresponde com o 25, conjunto B. Assim, vamos construir as demais correspondências. Agora, para y igual a menos, para x igual a menos 3. Então, menos 3 ao quadrado. Novamente, menos por menos vai ficar positivo, e ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Então, já dá para perceber, né? Toda vez que essa base for negativa e esse expoente for 2, o resultado é positivo. Então, menos 3 vai corresponder com o 9 do conjunto B. X igual a menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, menos por menos mais, e 1 vezes 1, 1. X igual a 1. Agora aqui é 1 ao quadrado. Positivo, não precisa, né? Já está subentendido que o valor é mais. Então, 1 ao quadrado é 1. X igual a 3. 3 ao quadrado. 3 elevado à segunda potência, ou 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. E 4, era x igual a 4. 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. Então, eu finalizei o cálculo, né, da tabela de associação dos valores do x com os valores do y. Então, agora eu vou representar isso no diagrama. Então, o meu primeiro conjunto, vou representar aqui no diagrama, é o conjunto A. Quem é o conjunto A? O conjunto A é o menos 5, o menos 3, o menos 1, o 1, o 3 e o 4. Ok? Não está faltando nenhum, né? No segundo conjunto, chamado conjunto de chegada, aonde eu quero chegar, vou ter que colocar os elementos do conjunto B. Quem são os elementos do conjunto B? 0, 1, 9, 25, 36 e 81. Então, feita a correspondência pela tabela, nós temos as seguintes ligações. Menos 5 corresponde com 25. Então, eu vou ter que fazer uma seta aqui do menos 5, correspondendo com 25. Menos 3 corresponde com o 9. Menos 1 corresponde com 1. 1 corresponde com 1. Então, vejam que dois elementos do conjunto A têm uma mesma correspondência no conjunto B, né? O menos 1 corresponde com 1 e o 1 também corresponde com 1. 3 corresponde com 9. Então, novamente, um outro elemento que tem uma correspondência igual, né? Ó, menos 3 e 3 corresponde com 9. E 4, nossa última correspondência, com 16.
Certo. Então, nesse caso aqui, observamos o quê? Que o número 16 não tem no conjunto B. Então, o que que acontece? O que que acontece com menos 4? Ele não tem correspondência. Então, daí o item B, a justificativa do item B. Esse diagrama representa uma função, justifique, né? Aqui é a nossa resposta do item A, certo? O diagrama. E a nossa resposta do item B. Esse diagrama representa uma função, sim ou não? Não, né? Porque visto que o número 4 pertence ao conjunto A, conjunto de partida, o primeiro conjunto, porém, o valor pela correspondência dele deu 16, que não tem no conjunto B. Então, portanto, não é uma função, né? Não é uma função, né? Qual a justificativa? Pois o 4 pertence ao conjunto A e não tem correspondente em B. Certo, galera? Então, novamente aqui, ó, usamos a representação por diagrama e a definição de função. Então, lembrando a definição de função. Para que seja uma função, nós temos que ter dois conjuntos. O conjunto A, que é chamado conjunto de partida, ou primeiro conjunto, conjunto inicial, que depois é chamado também de domínio da função. E o conjunto B, que é chamado conjunto de chegada, segundo conjunto, que é chamado também de contradomínio. E uma relação dos elementos do A com B. Essa relação, que está aqui indicada no diagrama pelas setas, é representada por uma lei matemática, uma expressão matemática, uma forma de calcular essa correspondência. Então, no nosso caso aqui do item B, desse exercício, esse diagrama não é uma função, visto que o número 4, apesar de nós ter feito o cálculo pela correspondência, mas o seu resultado, 16, não se encontra no conjunto B. Então, ele não tem correspondência no diagrama. Então, se não tem correspondência, não é uma função. Se um elemento aqui do conjunto A tiver mais de uma correspondência, tiver 2, 3, também não é uma função. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. Continuando o conteúdo Noções Básicas de Funções, no livro Conexões com a Matemática, volume 1, agora na página 60, a questão número 5. Analise o diagrama e obtenha o que se pede. No diagrama, dá para se observar que nós temos aqui no conjunto A, no primeiro conjunto, o 5, 6, 7 e 8. E no conjunto B, faltou a informação aqui embaixo, né? Conjunto B, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E as correspondências, né? 5 ligado com 6, 6 ligado com 7, o 7 ligado com 8 e o 8 ligado com o 9. Então, item A. Obtenha domínio, contradomínio e imagem da função. Item B. O valor de x para f de x igual a 4. Item C. O valor de f de x para x igual a 5. Então, no item A, primeiro, domínio da função. Então, como já falei, o domínio de uma função é sempre os elementos do primeiro conjunto, no caso do conjunto A. Então, o domínio nós representamos pela letra D. E entre parênteses, nós colocamos o f, para lembrar que é função. Então, domínio da função
são os elementos conjunto 5, 6, 7 e 8. Ou seja, quem é esse conjunto? Conjunto A. Ok, galera? Então aqui estamos respondendo aqui o item A. Agora a imagem ou contradomínio dessa função. O contradomínio é representado pela letra C e a letra D. E entre parênteses o F de função, né? Então, quem é o contradomínio? São todos os elementos do conjunto B. Quem é o conjunto B? 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto, contradomínio, conjunto B. E a imagem, que ainda não foi falado, nós representamos pela sigla IM, né? E entre parênteses o F de função. Então, IM significa imagem. O que é a imagem? A imagem são os elementos do conjunto B que têm, né, correspondência com o conjunto A. Então, observando aqui no diagrama, o 6 tem correspondência, o 7, o 8 e o 9. Então, esses 4 elementos, esses 4 números formam o conjunto imagem. Então, aqui vai ficar conjunto formado pelo 6, 7, 8 e 9. Ok? Lembrando, a imagem sempre é um subconjunto do contradomínio, certo? A imagem vai estar contida no contradomínio, beleza? O item B. O item B, galera, vou responder aqui do lado. Qual, né, o valor de x para que o f de x seja igual a 4? Lembrando, f de x é uma anotação de função que representa o valor do y. Então, o y ele pertence ao contradomínio, ou seja, que é o conjunto B, certo? Então, eu estou querendo dizer aqui qual é o valor do primeiro conjunto, que é o x, que tem a imagem igual a 4. Verificando lá no diagrama, o 4 ele não tem correspondência com o conjunto B. Ou seja, não existe uma imagem, né? Não existe alguém aqui do conjunto A que tenha a imagem igual a 4. Então, como não existe, nesse caso, a gente colocamos da seguinte maneira. O símbolo de existência é o E A invertido, ao contrário. E quando a gente faz esse traço, significa não existe x que pertence a A. Quem é o A? Ao domínio que o f de x é a imagem, seja igual a 4, certo? Item C. Agora, o valor de f de x para x igual a 5. Agora aqui ficou mais fácil. Aqui eu tenho o valor do x. O x é 5. O x está onde? O x está no domínio da função. Então, aqui, ó, x igual a 5. Lá no diagrama, x igual a 5. Quem é o f de x? A sua imagem. F de x significa o valor do y, conjunto B. Então, a imagem. Então, quem é a imagem do 5? É o 6. Então, no nosso caso, a resposta do item C para x igual a 5, temos f de x igual a 6, ok? Sétima questão. Seja f de R em R, essa é a leitura correta, a função definida por f de x igual a 4x mais 1. Determine, item A, f de 4, item B, f de menos 2, item C, f de menos 1 mais f de 0 menos o f de 11. Então aqui, galera, é a parte mais de cálculo da função.
nós chamamos de calcular a imagem de uma função por alguns valores do domínio. Então, f de RR significa o quê? Que é uma função do conjunto dos números reais para o próprio conjunto dos números reais. Então, o primeiro conjunto, que é o conjunto de partida lá, lembram, chamado domínio, é o conjunto dos números reais. E o contradomínio, que é o conjunto de chegada, também é o próprio, né, conjunto dos números reais. E a nossa função está definida por essa expressão aqui, ó, 4x mais 1. A lei de formação dela. Então, vamos calcular no item A o f de 4. Ou seja, a imagem do valor de x quando for 4. Então, vou reescrever da seguinte maneira. A expressão da função é f de x igual a 4x mais 1. Ok? Então, no nosso caso, nós queremos calcular quando o x for igual a 4, qual é o valor de sua imagem. Qual é o valor do f de 4. Então, eu tenho que substituir aqui nessa expressão 4x mais 1, esse x por 4. Lembrando que aqui 4x significa o quê? É 4 vezes x. Então, é 4 vezes o valor do x, que é 4, mais 1. Então, aqui, primeiro é a multiplicação, depois a soma, né? Então, 4 vezes 4 é 16, 16 mais 1, 17. Pronto. Então, o f de 4 é igual a 17. A imagem do x igual a 4 é y igual a 17. Item B. F de menos 2. Então, da mesma forma, f de x igual a 4x mais 1. Então, vou colocar no lugar do x menos 2. Então, vou ficar com 4 vezes. Lembrando, quando esse valor é negativo, né? Sempre fica atento para valores negativos, sinalzinho de menos. Vai ficar aqui entre parênteses. Menos 2 mais 1. Então, ficou 4 vezes menos 2 mais 1. Então, f de menos 2 é igual. Vou fazer primeiro aqui a multiplicação e colocar o resultado, depois a gente vê o que acontece com o mais 1. Então, na multiplicação, primeiramente, cuidado com os sinais. Então, aqui é jogo de sinais. O 4 é positivo e o 2 negativo. Então, mais por menos, menos. E 4 vezes 2, 8. Mais 1. Por fim, f de menos 2 é igual. Agora, nós temos aqui dois sinais diferentes, né? Aqui não é mais jogo de sinais. Aqui é sinais diferentes ou sinais iguais, né? Adição ou subtração de números inteiros. Então, a regra diz, sinais diferentes, conserva o sinal do maior número em módulo e subtrai. Então, aqui nós temos que conservar, repetir o sinal do número maior. O maior é o 8, vou repetir o sinal dele. Menos. Eu vou subtrair 8 menos 1, 7. Então, f de menos 2 é igual a 7. Vamos por o último item. Item C. Agora, o item C é um cálculo mais demorado, porque nós temos agora que calcular 3 valores, né? A imagem de 3 valores. O f de menos 1, o f de 0 e o f de menos 11. Então, vamos fazer de forma mais rápida, né? De forma mais direta. F de menos 1, como é que vai ficar? Vou criar aqui um colchete, certo? Para fazer o cálculo do f de menos 1. Vai ficar lá 4 vezes menos 1 mais 1. Então, nesse colchete aqui, eu tenho o f de menos 1. Mais, agora o f de 0. Um outro colchete. 4 vezes 0 mais 1 menos, agora o f de 11, terceiro colchete, 4 vezes 11 mais 1, certo? Então, fizemos a substituição dos valores do x por menos 1, 0 e 11.
Então aqui, ó, 4 vezes menos 1 vai ficar menos 4, mais 1, mais, aqui vai ficar 4 vezes 0 é 0, mais 1, e o último colchete, menos 4 vezes 11, 44, mais 1. Agora vamos efetuar a operação dentro do colchete para eliminar os colchetes. Menos 4 mais 1, menos 3, eliminou o colchete. 0 mais 1, 1, eliminou o colchete. 44 mais 1, 45, menos 45, eliminou o colchete. Então, ficamos menos 3, mais 1, menos 45. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. Menos 3, mais 45, 48, mais 1. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, subtrai. Menos 48, menos 1, 47. Certo, galera? Ok, galera? Então, esta live foi destinada aí aos alunos do primeiro ano de matutino do Centro de Ensino Luzeni Matarroma, com as resoluções dos exercícios do livro Conexões com a Matemática, volume 1. Nós resolvemos os exercícios número 2, da página 58, o exercício número 3, também da página 58, e os exercícios número 5 e número 7 da página 60. Qualquer dúvida, comentário, podem mandar aqui no meu perfil do Instagram, que estarei à disposição para ajudar vocês. Valeu, muito obrigado e até a próxima.